Vamos lá, então, para a nossa aula de pesquisa operacional, programação matemática, na data de hoje, 14 de abril de 2021. Estamos na nossa unidade 3, estamos falando sobre o uso do Solver, né, que é um suplemento da planilha Excel. Estamos estudando a resolução de programação matemática lá, né, os problemas de otimização. Os modelos de otimização. Hoje vamos falar sobre problemas de transporte, que é um tipo de modelagem da programação linear. É uma modelagem muito usada na área de logística, especificamente, mas não que ela só funcione para essa área, mas ela funciona também para outras áreas. Que a criação dela basicamente se deu justamente aí, na distribuição mesmo, da logística de insumos. Vale lembrar que vocês não devem deixar as coisas acumular, tá bom? Então, eu sempre trago esse slide para lembrar vocês o que vocês têm que estar fazendo atualmente. Então, por exemplo, para virar essa aula, é importante que vocês acompanhem lá o contrato pedagógico que eu sempre apresento no início do semestre e disponibilizo para vocês saberem nas datas, eu coloco tudo com data, tá? Eu vou mostrar para vocês depois de novo esse arquivo, mas eu coloco lá tudo que vai ser apresentado na disciplina, inclusive eu coloco a data em que aquele assunto vai ser apresentado. Isso é importante para vocês acompanharem o desenvolvimento da disciplina e também para vocês prepararem, né, fazerem a leitura do livro da sessão, do livro didático, e fazerem as atividades do AVA, no caso aqui a pré-aula, que lá chama também de atividade diagnóstica, e também a web-aula, né, e depois a pós-aula, depois que assiste a aula. Tá bom? Aqui tá até errado, né, aqui é o 3, vou corrigir, tá? Isso aqui é o 3. Aqui, ó, bem aqui, ó. Aqui é o 3. Tá bom? Então, não deixem de fazer, porque isso, toda semana vocês têm que fazer essas atividades, né? E vocês têm várias disciplinas, possivelmente, né? Tanto as disciplinas presenciais, né? No nosso caso aqui é aula ao vivo, e as disciplinas totalmente online, né? Então, vocês têm bastante coisa sempre, né? Então, não deixem as coisas acumular. Tentem administrar o melhor possível. Só para a gente fazer um retrospecto do que a gente avançou na disciplina. Começamos lá na unidade 1 falando sobre introdução à pesquisa operacional, falamos sobre uma introdução à modelagem, apresentamos o modelo geral em pesquisa operacional, e começamos a unidade 2 apresentando o primeiro método, que foi o método gráfico. Na seção 2 da atividade 2 apresentamos o método simplex tabular, e na seção 3 falamos de dualidade e análise de sensibilidade. E encerramos o bimestre 1. Começamos falando do bimestre 2 sobre o uso do Solver, né, que é um suplemento da planilha Excel para resolução de programação linear. Então, foi isso que foi visto na aula passada, né? E na aula de hoje vamos falar sobre o problema de transporte, que é a seção 2 dessa unidade 3. Para contextualizar, vou apresentar aqui um pouco do em que situações esse tipo de modelagem é utilizada. Ela ocorre quando você tem a necessidade de distribuir bens, né? Por isso que eu digo que ela surgiu lá na área da logística, né? Bens ou serviços, mas a gente vai generalizar isso, vocês vão ver, né? Isso a partir de um determinado ponto, né? Que a gente vai chamar de fonte, para um determinado destinatário, que a gente vai chamar de destino. No problema de transporte, a gente chama de problema básico a determinação entre as diversas formas possíveis dessa locomoção, tá? Aquela que vai fornecer o menor custo de deslocamento ou de transporte, por isso que o problema chama problema de transporte. Então, a gente agora vai trabalhar com modelos não mais modelos na forma padrão, e sim modelos que vão estar fora do modelo padrão, porque a gente vai em busca do menor valor e não mais do maior. Porque a gente, no problema de transporte,
Basicamente, a gente só avalia custo, tá? Bem, a capacidade de fornecimento, né? Então, o que é possível fornecer, né, da demanda, né? Existe uma demanda e essa demanda ela é atendida num limite, tá? Que é o que a gente chama de capacidade de fornecimento. E isso a partir das fontes, então a gente precisa ter mais de uma fonte, porque se a gente só tiver uma, a gente não tem por que fazer modelagem, né? Então, deixa eu ver se meu microfone está aberto, né? Tá. Que agora eu desligo e esqueço de ligar. Bem, então a gente precisa ter mais de uma fonte, como eu tenho dito, né? Porque se a gente só tiver uma fonte, a gente não tem opção. A gente só vai poder sair, partir de um determinado ponto. Quando a gente tem duas ou mais, a gente começa a ter possibilidades de escolhas, né? E aí também, justamente, a carga, vou dizer assim, a carga a transportar, que é justamente que vai estar relacionada com essa capacidade de fornecimento. E em um modelo de transporte, um problema de transporte, uma condição, um pré-requisito para que essa modelagem possa ser usada é que essa capacidade ela seja finita, ela seja limitada, porque se ela for infinita também não vai fazer sentido utilizar a modelagem, porque ela vai poder fornecer o quanto demandarem. E os clientes, justamente é o destinatário, eles terão demandas específicas, e aí a gente tem que entender como específica, como fixa também. Então, a fonte tem uma capacidade e o destino tem uma demanda fixada, tá? Então, isso tudo é condição ou pressuposto para o uso de um modelo de transporte. Se essas condições não forem satisfeitas, esse modelo não poderá ser utilizado. Então, perceba assim, é claro que já existem extensões dessa modelagem, né? Os estudiosos da área já desenvolveram modelos que não fazem uso mais dessas condições. Mas sempre quando eu trago um conteúdo aqui para vocês, eu trago o básico, né? Ou o mais simples. E o mais simples sempre é o que possui o maior número de limitações, né? Então, o seu uso, a sua aplicação, ela fica bastante restrita, né? Tem que atender uma série de condições. Se não atender, não é possível aplicar. Bem, como eu disse, né, o problema básico ele é a determinação da melhor forma de distribuição, né, de produtos que satisfaçam o fornecimento, né, que o fornecimento possa ser, aquelas fontes possam ter a capacidade de entrega e que os destinos possam ter sido atendidos. Bem, a modelagem matemática por detrás dessa problemática, ela é razoavelmente complexa. No entanto, como a gente já está nas nossas aulas aplicadas, e a nossa unidade 3 do nosso livro-texto, ele especifica exclusivamente aplicação, então eu já trago, vocês vão encontrar na unidade, se vocês forem lá na seção, vocês vão ver um certo desenvolvimento teórico, mostrando um monte de quadro, de tabela, e inclusive um método lá que é um método que eles chamam de solução inicial, que é uma das maneiras de se resolver o problema de transporte na mão, tá? Na unha. E aí, isso, de certa forma, demanda um certo trabalho, assim como os outros métodos que a gente viu de programação linear. Né? Por exemplo, vocês viram lá o método tabular, ele dá um trabalhão, né? E aí, aqui também o problema de transporte, se a gente for resolver na mão, né, sem uso de recurso computacional, a gente também vai ter um trabalho gigantesco, tá? Mas a gente vai pular essa etapa e a gente vai direto para a aplicação, tá? Então, eu sugiro que vocês leiam a seção, tá certo? Leiam a seção 3.2 do livro texto,
porque, pelo menos para vocês entenderem, podem ler assim, mesmo superficialmente, nem que seja assim, mas pelo menos para vocês saberem qual é o conteúdo ali do livro, tá? Porque muita coisa do que está aqui, que eu estou com ele aqui, né? Estou paginando ele. Eu não estou apresentando nessa aula, eu estou indo direto para a aplicação. Bem, para resolução, vou dizer analítica, tá? Analítica ou na mão, na unha, no papel, existem 3 etapas a serem cumpridas. E essas 3 etapas estão no livro, tá? No livro. Nós vamos pular essas etapas todas aqui na aula ao vivo, tá? E nós vamos direto para o uso de uma aplicação computacional. No caso, o solver do Excel. Então, olha só. Se a gente fosse fazer na mão, a gente ia ter que cumprir 3 etapas. A primeira delas é a obtenção de uma solução chamada inicial básica, tá? E para obter essa solução inicial básica, existem alguns métodos possíveis de se utilizar. O primeiro deles é um método do canto noroeste, inclusive é ele quem está desenvolvido na seção do livro texto, tá? Ele não é um método matematicamente difícil, mas é um método trabalhoso, né? Aquele negócio de vai, volta, soma, não sei o que, subtrai, coisas da programação linear. Existe outro método chamado método de aproximação de Vogel, que também é um método de solução inicial básica, que também não tem lá as suas complexidades, mas também que é trabalhoso, né? Exaustivo. E tem um outro método chamado método do menor custo. Tá? Eu já fiz aulas em anos passados apresentando esses 3 métodos assim, e eu percebi que realmente eles mais confundem do que fazem o aluno aprender. Então, assim, depois desses anos todos que eu tenho de experiência com a disciplina, a minha sugestão é que vocês leiam sobre eles para conhecer e saber da sua sistemática, né, qual é a metodologia usada, mas que tenham em mente que não se usa isso na prática, assim, no dia a dia de um ambiente de trabalho, né? Tudo a gente usa computador, né? Mas é importante, porque se vocês, como futuros engenheiros, não souberem como é a matemática, pelo menos na lógica geral, como que ela ocorre, vocês serão meros usuários de programa, de computador, e aí não vão se destacar, serão só mais um no mercado. Segunda etapa, verifique a condição de otimalidade. O que é isso? A condição de otimalidade é o que está aqui entre parênteses, que eu coloquei. Ou seja, é a solução encontrada aqui na etapa 1, ela vai passar por uma análise, né? E essa análise vai dizer se a solução ótima foi atingida com a solução básica ou não. Tá? Então, é isso que é o que chama de condição de otimalidade. Cheguei no melhor resultado possível? Sim ou não? Se eu respondi sim, é porque eu cheguei, então eu posso considerar aquilo como a minha solução apropriada. Né? Caso não, aí tem que ir de novo para aquele negócio lá, daqueles grupos, 2 grupos, um considerado básico, outro não básico. Quando eu falo dos grupos, eu estou, então, me referindo que eu vou inserir variáveis que não são originárias no problema, mas que eu vou inserir para facilitar o procedimento de resolução, né? E aí tem toda uma história aí por detrás. Tá bom? Terceira etapa fala o seguinte, determinar a variável básica que deve sair, então é isso. Mas essa terceira etapa ela só vai ser realizada se a condição de otimalidade não for atingida, não for satisfeita. Isso aqui que eu estou apresentando para vocês é uma sistematização, né, de quando se faz a resolução no papel. Tá? No papel, ou mesmo que com o uso de um recurso computacional mais básico, né? Que ele não tenha já um algoritmo implementado para resolver esse tipo de problema.
Eles podem ser representados na forma gráfica, se o problema envolver só duas variáveis, né? Até três, né? Porque aí, se tiver três, é possível fazer uma forma gráfica no plano tridimensional, mas isso não é aconselhável, porque a figura geométrica que vai gerar vai ser muito complexa de ser analisada. Por isso que a gente nem entra, né? A gente aqui no básico, né? A gente nem entra nesse nível, né, de falar de três variáveis e fazer uso da forma gráfica, mas é possível, né, porque em vez de gerar um plano, vai gerar um volume, e aí esse volume vai ter que ser analisado com outros métodos. Tá? O problema de transporte, se ele tiver duas variáveis, a gente poderia usar lá o plano cartesiano para obter uma figura geométrica e encontrar a sua solução ótima. E também podem ser resolvidos pelo método tabular, tá? Pelo método tabular, dá um trabalhão. Já fiz isso na vida, né? É aquilo que o professor da gente fala, ainda não disse isso para vocês, mas eu já ouvi muito dos meus professores. Tipo assim, quando a gente vai fazer uma coisa muito trabalhosa, eles dizem, façam pelo menos uma vez na vida. E aí a gente tinha que fazer. Então, esse programação linear aqui, basicamente, são aqueles métodos simplex, tá? O que vem de plus ou de a mais aqui nessa modelagem, né, que a gente está chamando já a partir de agora de problema de transporte clássico, tá, é o uso da teoria de grafos. Né? A teoria de grafos ela é uma teoria que mistura um pouco de matemática com computação, tá, e gera gráficos, figuras mais ou menos desse esquema que está aí aparecendo para vocês. Tá? A teoria de grafos ela faz parte também do estudo de algoritmos. O pessoal de computação faz bastante uso disso, né? Porque é uma maneira de você resolver visualmente um problema a partir de um monte de métodos existentes. Tá? Mas aqui para a gente vai meio que se limitar apenas na figura de um grafo para representar justamente esse transporte que pode ocorrer, tá? De um ponto para outro. E aí essa movimentação que vai ser avaliada por um problema de transporte vai ser composta, né, a figura aqui vai ser composta por dois elementos basicamente, tá? Um deles que a gente chama de nó, que é exatamente o ponto de deslocamento, de inicial de um deslocamento, seja ele o deslocamento inicial, seja ele o deslocamento intermediário, tá? E vai ter um outro componente que a gente vai chamar de arco, tá? Que o arco vai mostrar a direção do deslocamento, né? De um ponto para outro. Aqui no exemplo, ó, se eu estiver aqui saindo de Boston, aqui são as cidades americanas, e indo para outra cidade chamada Columbus, né? Então, eu estou nessa direção aqui, saindo de Boston e indo para outra. Por quê que eu sei disso? Porque a seta direcional está me dizendo isso. E aí, tem, geralmente aqui, junto com os arcos, exatamente o custeio desse deslocamento, tá? Então, isso aqui é um grafo, tá? Para quem não conhecia, está conhecendo agora. Apesar da gente não vamos resolver isso na mão, mas a gente precisa conhecer como que se monta um modelo de programação linear de um problema de transporte clássico, tá bom? Então, a gente vai precisar, antes de ir lá direto para a aplicação em Excel, a gente precisa entender como que se constrói esse modelo. Para isso, a gente vai considerar genericamente que vamos ter M fontes, né? Lembra do conceito de fonte lá do começo dessa aula. Fonte é exatamente o ponto de partida do deslocamento, tá? Do transporte. Então, vamos ter uma quantidade lá ainda indefinida, que eu estou chamando de M, tá? Onde cada uma delas vai poder transportar uma determinada quantidade de produtos, do que vai ser transportado, estou chamando de forma geral de produto, tá certo?
E aí a gente vai ter uma determinada quantidade de destinatários, ainda desconhecidas também, tá? Ainda desconhecida também. Onde cada um desses destinatários poderá absorver, né? Ou seja, tem a sua demanda específica, e essa demanda específica vai ser representada por um BJ aqui. E aí esse transporte de uma fonte para um destino ou destinatário vai ter um custo, né? O custo de transporte, e esse custo ele vai ser representado assim, C índice IJ, onde I representa o ponto de partida e o J vai representar o ponto de destino, ou de chegada. Vamos falar um pouco agora das variáveis associadas. Se a gente está falando de programação linear ou problema de programação matemática, a gente, obviamente, vai voltar a falar do conceito de variável de decisão, tá? Então, elas surgiram aqui, tá? Então, está aqui, ó, a x e j é a variável de decisão, tá? Que vai representar o número de unidades transportadas da fonte I, tá? Ainda genérica, para um destino J, também genérico. Tá? Então, X índice IJ será a nossa variável de decisão. Então, ela vai representar o quantos de elementos serão transportados, é a quantidade. Esses outros dois aqui a gente acabou de ver no slide anterior. A índice I vai ser o total de unidades transportadas a partir da fonte I. E B índice J vai ser a quantidade recebida pelo destino J. Uma outra forma de representar, que vocês vão encontrar bastante nos livros, é algo desse tipo aqui, né? Então, eu estou trazendo... Isso aqui é um mero exemplo, tá? Então, eu tenho nesse esquema aqui visual 3 fontes e tenho 3 destinos, e aqui eu tenho todos os possíveis deslocamentos, né? A partir de qualquer uma das fontes para qualquer um dos destinos, tá bom? Só está faltando aqui os custos, né? Que aí eu retirei para não ficar poluindo a figura, porque isso aqui é ilustrativo, tá bom? Vamos então ver o modelo, agora que a gente já apresentou, definiu os componentes do modelo, a gente vai agora mostrar o modelo. Lembra lá que eu falei que o modelo de transporte clássico, ele lida com a intenção de minimização, né? Não é mais de maximização, então a gente não está mais num contexto de problema padrão, tá? A gente saiu do problema padrão, do modelo padrão. Agora a gente entrou num outro modelo, mas que não é padrão, tá? Um modelo que não é padrão. Por quê? Porque a gente está estudando custo de transporte, tá? Então, se a gente está falando de custo, obviamente, a intenção sempre é minimizar, né? A gente quer reduzir o gasto. Exatamente é isso que está sendo declarado aqui com essas iniciais da palavra mínimo, né? De minimizar. Então, o custo ele vai ser representado por essa expressão aqui, ó, tá? Que é o somatório. Como a gente tem 2 índices na equação, I e J, a gente tem 2 somas. Uma para I, que vai de 1 até M, e a segunda soma, que é para J, que vai de 1 até N, onde M representa o total de fontes do meu problema e N representa o total de destinos do nosso problema. C índice IJ, também já apresentei esse componente ali em slides anteriores. Ele representa o custo, né, unitário de transporte a partir da fonte I para o destino J. X e J é a nossa variável de decisão, que vai representar a quantidade transportada, né? Vamos supor, caixas de cerveja, caixas de sapato, número de cilindros de oxigênio, né? A gente que está em épocas de pandemia, que está tendo bastante isso. A partir de uma determinada fonte para um destino, né? Um local para outro.
Obviamente, se a gente está falando de modelagem de programação matemática, tudo isso aí está restringido a um determinado contexto. Tá? Então, tudo aqui é limitado, né? Porque se a gente deixar solto, a gente não vai ter cenários controlados, né? Então, a intenção é controlar o problema, né? Para a gente poder chegar num resultado. E esse controle se dá a partir do que a gente chama de restrições. A primeira delas, que é essa que está aqui apresentada, ó, por esse somatório, apenas em J, das variáveis de decisão, ó. Então eu estou somando as quantidades das variáveis de decisão. Só que eu só estou somando em J, tá? Então o I vai ficar fixado, né? Então o I, ó, quando o I for 1, soma em J, e aí vai ter uma determinada quantidade. Lembra o que era isso aqui? Esse A índice I representava a quantidade que é enviada da fonte I. Por exemplo, eu sou a primeira fonte, vamos supor. Eu vou enviar uma determinada quantidade de livros para o meu vizinho, né? Para o meu vizinho. E aí, eu sou a fonte 1. Então, eu vou enviar para ele 10 livros. Então, esse 10 livros, ele vai ser representado aqui, ó. 10, e ele vai ser o meu destino 1, sei lá, por exemplo. Tá? Então, a quantidade transportada, né, vou ter que somar, e aí vou ter um total aqui, tudo que sai de mim. Aí para o meu outro vizinho, vou mandar 5 livros, um ou terceiro vizinho, mandar 2 livros, coisas assim. Outra restrição, também associada com as variáveis de decisão, olha só. Tá? Também as variáveis, elas sempre são indexadas, né? O índice delas sempre é nos dois índices existentes do problema, tanto I quanto J. O somatório das restrições é que eles se limitam. O primeiro deles soma apenas em J. O segundo deles soma apenas em I. E varia J. Então, J varia aqui fora. Aqui no primeiro, o I varia aqui fora. No somatório, né, a gente vai ver isso matematicamente, ó, isso daqui assim, matematicamente, seria, se eu fixar para I igual a 1, a gente fixa em I, diz que primeiro o I é 1. Então, a gente vai ter assim, ó, soma de x1 j, e aí varia o j de 1 a n. Como é que fica isso? Vamos supor que esse n seja 3. Esse n aqui, ó, ele seja 3. Vamos supor. Tá? Como é que ficaria esse somatório aqui? Ficaria, ó, x1. Qual é o primeiro valor do j? É 1. x1, 1. Como é somatório, é soma. Qual é o segundo valor do j aqui, se ele varia de 1 até 3? É 2. x1, 2. E qual é o terceiro valor aqui para o j? Que é o 3, né? Mais x1, 3. Então, percebe? O I é sempre 1, porque ele está fixado. O J que varia de 1 até 3. 1, 2 e 3. Então, a soma aqui está variando apenas em J. Então, é isso. Né? Matematicamente, é isso que representa. E aqui embaixo também, se a gente vai somar em I e vai fixar o J, vamos supor aqui, se o nosso J for 2, né, como é que vai ficar o somatório? Então, se a gente vai variar em I, vamos supor que o I varia de 1 a 4. Então, a gente tem 4 fontes. Aqui, se eu disse que o J era de 1 a 3, a gente tem 3 destinos. O I variando de 1 a 4, eu estou dizendo que tem 4 fontes. Tá? Então, aqui vai ser... isso ali, eu esqueci de dizer, ó, isso aqui, ó, vai ser igual a I. Então, isso aqui tem que ser, ó, esqueci de dizer. Deixa eu só apagar aqui, ó. Isso aqui tem que ser igual a 1. Por que A1? Ó, tá aqui, ó, A índice I, mas o I aqui vale 1.
Então, essa soma aqui dos valores das quantidades transportadas, né, lembra que é o que representa as variáveis de decisão no problema de transporte. Quantidades transportadas. Então, quantidade transportada da fonte 1 para o destino 1, mais a quantidade transportada da fonte 1 para o destino 2, mais a quantidade transportada da fonte 1 para o destino 3. Esse total aqui que sai da fonte 1 tem que ser esse total aqui, que é a capacidade de fornecimento. Aqui, vou vindo para cá. Então, a gente tem que dizer que a demanda tem que ser atendida, tá? Isso aqui, ó, representa o atendimento, né, o fornecimento que satisfaz a demanda, né? Então, vamos supor, estou fixando J igual a 2 e estou variando o I de 1 a 4. Se eu estou fixando J igual a 2, eu estou dizendo assim, qual é a demanda do destino 2? Tá? Qual é a demanda do destino 2? Sendo que eu tenho 4 possíveis fontes de fornecimento para atender a demanda dele. É isso que está representando. Então, a gente tem aqui X, o I vai variar aqui na soma, o J é 2, então garrancho, né? Não sei se vocês vão entender. Então, abrindo a soma, isso é assim, ó, variando em I. Então, o I vai de 1 a 4, então aparece primeiro o 1. O J é fixo em 2, então é X, 1, 2. Mais X, o I está variando. Agora o X já foi 1, então o X agora é... desculpa, o I agora é 2. O J continua sendo 2. X, 2, 2. Mais... tem mais 2, né? Porque vai até 4, ó. Já usei o I igual a 1, o I igual a 2. Agora eu vou usar o I igual a 3. 3, X3. Quanto que é o J? 2. Por quê? Porque eu fixei ele aqui em 2. O I tem mais algum valor para I? Tem, que é até 4. Então, tem mais um. X4. Opa, X4 índice 2. Isso tem mais algum valor para I? Não tem, porque ele só vai até 4. Então, parou aqui. Então, a gente tem 4 elementos na soma, né? Que são as quantidades que vão para o destino 2, né? A partir das 4 fontes existentes no problema. E esse total de quantidade aqui que o destino 2 tem de demanda tem que ser atendida e tem que ser essa quantidade aqui, B2. Isso é um B, tá? B2. O J aqui é 2. Então, é B2, que é o que está aqui. Então, é assim que a gente interpreta o modelo. Então, isso tudo aqui que eu garranchei aqui para vocês é para falar do modelo, para a gente poder entender. É importante que vocês entendam essa notação matemática, tá? Apesar de que a gente não vai fazendo no papel, mas imagina que quando você faz um relatório, né, de resultados, né, a partir de um método científico, do uso de uma modelagem, e você vai apresentar lá, independente do setor ou do ramo que você trabalha, né, se você vai produzir um relatório com o uso de método científico para produzir, para analisar um problema e entregar os resultados numéricos, né, com uma análise, obviamente, junto, você tem que descrever o método que foi usado. Qual é a modelagem que você usou? Quais são os elementos desse modelo que você usou? E o que eles representam? Aí, quando surgem essas perguntas, você vai ter que ter um capítulo, vou dizer assim, um item, um tópico desse relatório que vai ser a metodologia. A metodologia vai incluir isso tudo que está aqui. A modelagem, como que se escreve o modelo, o que representa cada componente do modelo, por que eles existem, o que eles implicam na modelagem, eles limitam, restringem, eles colocam restrições e coisas do tipo assim. Aqui, olha, um exemplo, né? Aqui também é uma outra forma de apresentar um esquema, esquematicamente visual, né? De um problema de transporte clássico, quando eu tenho 2 fontes e 3 destinos.
Então, está aqui a fonte 1, a fonte 2. A fonte 1 pode fornecer a 1 quantidade, né, um total, né, uma quantidade a 1, e a fonte 2 um total a 2 de fornecimento. O destino 1 tem, desculpa, tem essa demanda que ele está chamando aqui de capacidade de absorção. Então, o destino 1 tem essa demanda B1. O destino 2 tem a demanda B2. O destino 3, uma demanda B3. E esse transporte não é de graça, né? Então, tem um custo. Tudo tem um custo. Ó. Da 1 para 1, da fonte 1 para o destino 1, da fonte 1 para o destino 2, da fonte 1 para o destino 3. Aqui, da fonte 2, ele colocou aqui embaixo, para o destino 1, aqui embaixo, da fonte 2 para o destino 2 e da fonte 2 para o destino 3. Né? Tudo tem um custo. E aí é justamente com essas informações que se faz uma análise de cenários. Né? Por isso que eu disse, se você só tem uma fonte, não tem por que fazer modelagem. Se você só tem um destino, também não tem por que fazer modelagem, porque você não vai ter opção de escolha. Quando se tem opção de escolha, aí sim faz uma análise de todos os cenários possíveis e, obviamente, se escolhe aquele que fornece o menor custo, né? Quer se gastar menos possível. Vamos então para exemplos. Deixa eu ver que horas. Exemplo. Esse exemplo que eu estou trazendo aqui para vocês, ele é um exemplo que a gente já viu lá na unidade 2. Tá? A unidade 2 falava de uma indústria que tinha 3 fábricas, né? Uma empresa que tinha 3 plantas, né? Que ele chamava assim, ou seja, 3 unidades, e essas unidades produziam eixos dentados. Né? E aí usava lá uns equipamentos para produzir esses produtos, e eu utilizava cada um deles uma determinada quantidade de tempo. Tá bom? Agora a gente já está com isso tudo produzido, agora a gente tem que pensar na entrega desse produto, tá? Então é nesse momento que a gente está aqui. Então diz o seguinte, as plantas, quando a gente fala das plantas, entenda como as unidades de fábrica, tá? As fábricas da empresa. Desses produtos, né, que são os eixos dentados, tem capacidade semanal de produzir quantidades diferentes do eixo. Tinham 3 modelos de eixo, né? A gente vai avaliar apenas o modelo 1, tá? O modelo tipo 1. Então, olha lá, a fábrica, né, que é a mídia de fábrica aqui, também poderia mudar, né? A fábrica 1 tem capacidade de produzir 10 eixos por semana. Por semana, né? Por quê? Porque tá aqui, ó. Tá? A fábrica 2 tem capacidade de produzir 15 eixos por semana. A fábrica 3 tem capacidade de produzir 20 eixos por semana. O destino 1 tem demanda de 18 eixos semanal. O destino 2, isso é fixado, tá? Então, lembra que eu falei para vocês, esse modelo básico aí, que é o que eu estou chamando de modelo clássico, ele tem essa limitação, tem que ter uma constância na capacidade de entrega e na demanda. O destino 2, ele tem demanda de 13 eixos semanal, e o destino 3, demanda de 14 eixos semanal. Então, essas são as informações do problema. E aí a gente vai esquematizar essas informações. Tá? Ele está chamando aqui de planta 1, planta 2, planta 3, que são as fábricas dessa empresa. E os destinos são os clientes, vamos pensar assim. Tá? Nessa tabela aqui, que está sendo apresentada, tem-se a informação do transporte, do custo de transporte. Então, está aqui, ó, esses números que estão aqui dentro, eles representam exatamente o custo. Então, ó, saindo da planta 1 para o destinatário 1, tem-se um custo unitário, tá? Então, está aqui, ó, em unidade monetária por unidade. Tá? Então, cada unidade transportada da planta 1 para o destino 1 tem um custo de 6 unidades monetárias, tá? Eu não fico me detendo na moeda, é um valor. Planta 1 para o destino 2,
cada eixo dentado transportado da planta 1 para o destino 2 tem um custo de 11 unidades monetárias. Da planta 1 para o destino 3, cada eixo dentado tem um custo de 15 unidades monetárias e assim para as outras, tá? A gente interpreta desse mesmo jeito. Então, tá aqui. Aí a gente tem as ofertas. Por quê? Da onde saiu isso, hein? As capacidades e as demandas. A1 é 10, A2 é 15 e A3 é 20. De onde veio isso? Daqui, ó. Tá aqui. Então, ó, fábrica 1 produz 10, fábrica 2, 15. Então, esse aqui vai ser o A1. É a capacidade, não é? Isso aqui é o A2. E este aqui é o A3. Então, a gente tem 3 fontes. A gente vai considerar as fábricas como sendo as fontes, né? Como o ponto de partida da entrega do produto. Já vou aproveitar aí, já que a gente está aqui, vou mostrar aqui as demandas. Ó, o destino 1 tem demanda de 18, então esse aqui vai ser o B1. Destino 2, eu falei destino 2, é destino 1, né? Agora sim é o destino 2. Destino 2 tem 13, então esse aqui é o B2. E o destino 3, 14. Então esse é o destino 3. Beleza? Então tá aqui, ó. Tudo que tá aqui, ó. É o que veio dali. Não veio da minha cabeça, não. Veio lá do problema. B1, 18, B2, 13, B3, 14. Sendo que esse J... Por que o J varia de 1 a 3? Porque, ó, destino 1, destino 2, destino 3. Não era o índice aqui, que era J antes, quando era genérico? Agora não. Agora o nosso problema tem 3 destinos. Por que aqui também é 3? Ah, porque aqui porque o J é 3. Não, é porque o problema tem 3 fábricas. Fábrica 1, fábrica 2, fábrica 3. Por isso que o I varia de 1 a 3. É importante que isso seja entendido. Vamos lá, continuando a análise. A empresa quer que o custo de transporte seja o mínimo possível, óbvio. Ok, aí a gente vai inserir você aí no contexto. Você, como gerente industrial, deve responder. Quantas unidades do modelo 1? Lembra que os tipos de eixos são de 3 modelos, e a gente só está avaliando o modelo do tipo 1. De eixo, né, dentado, né, de eixo dentado, né, lembra lá que é o produto que é fabricado. Nossa, ficou horrível aqui, deixa eu apagar isso. Eixo dentado, eu vou escrever isso depois de entregar, antes de entregar para vocês os slides. Eixo dentado, acho que é importante deixar isso bem claro. Quantos devem ser enviados para cada cliente? Lembra que cada cliente é cada destino. Então, vamos lá construir o modelo. Olha só o modelo. Lembra que aquele monte de somatório lá, não sei o que eu mostrei para vocês? Eu só não tinha apresentado, né, assim, com mais detalhes, a função objetivo, né? Isso aqui é a função objetivo do modelo, tá? Só falei mais das restrições. Aqui tem uma especificidade em modelos de transporte, pelo menos o modelo clássico, que as restrições elas não são do tipo menor ou igual. Além de não serem de maximização, todas elas são de igualdade. Tá? Todas, olha só, todas elas. A concessão aqui é de não negatividade, né? Que diz que essas variáveis elas são não negativas porque elas representam quantidades. Então, não existe quantidade negativa. Ou é nula ou é positiva. Então, vamos analisar aqui a função objetivo, tá? Então, essa aqui é a função objetivo do nosso modelo matemático. Por que ela está construída desse jeito? Para a gente entender, eu trouxe aqui a tabela de custos, ó, que eu te apresentei no slide anterior. Lembra lá que o custo de um eixo do modelo 1 transportado da planta 1 para o destino 1 custava 6 unidades monetárias. Então, por isso, aparece esse 6 aqui, ó. 6, que tem, aí aqui é a quantidade, né, que vai da planta 1 para o destino 1,
tem o 6 como coeficiente por causa disso, ó. Por que que aparece 11 aqui, ó, na quantidade da fonte 1 para o destino 2? Tá aqui, ó, fonte 1, destino 2, 11. Tá? Então, aqui é o custo unitário. E aí, dependendo da quantidade que vai ser transportada, a gente vai ter um custo marginal nesse trajeto. Mesma coisa aqui, ó, 1,3. 1,3 é 15. Então, ó, do 1 para o 3 é 15. Né? Quando a gente percebe isso, isso fica bem simples. 9 de 2 para 1. De 2 para 1, 9. 9x, 2, 1. 12, ó, 2 para 2. 2 para 2, 12. 2 para 3, 16. 2 para 3, 16. 3 para 1. 3 para 1, 11. 11. X3, 1. X3, 2. 3 para 2. 3 para 2. 8. Tá aqui. 8. E, por fim, 17 de 3 para 3. 3 para 3. 17. Pronto. Então, esse aqui me dá, essa equação, ela nos fornece o custo total, e esse custo aqui é o que a gente quer minimizar. Por isso, tem aqui a intenção apresentada na frente da equação. Esse C maiúsculo representa o custo total do transporte de todas essas fontes para todos esses destinos. No entanto, essa função que está aqui apresentada, ela é limitada, e ela é limitada a partir das restrições aqui declaradas aqui embaixo. Olha só. Então, aqui a capacidade, ó, a capacidade da planta 1, que o problema me disse que é 10, é representada assim, ó, indo para o destino 1, para o destino 2 e para o destino 3. Isso tem que ser igual a 10. Tem que ser. Tá aqui, ó. Então, aqui é a capacidade, se a gente coloca uma coluninha aqui, a capacidade aqui da planta 1 é 10. A capacidade da planta 2, lembra lá? Tá aqui, ó. É 15. E a capacidade da planta 3, tá aqui na terceira restrição, é 20. Isso é a capacidade de fornecimento. Agora, a gente tem que também verificar a demanda, que está representada por essas outras aqui, ó. A demanda é 18 do destino 1, então o destino 1 exige 18 eixos modelo 1 semanalmente. O destino 2, 13. E o destino 3, 14. E é o que está representado nessas restrições, tá? Então, a capacidade da fonte 1, somando o total, né? A capacidade é a soma de todas as quantidades que serão fornecidas, não pode ser diferente de 10. Tem que ser 10. A capacidade de fornecimento da fonte 2, ou da planta 2, é 15 unidades por semana. Da planta 3, somando aqui todas as... para todos os destinos, né? Para onde ela vai, tem que ser 20. E agora aqui a gente está falando dos destinos. Então, o que vai ser recebido, independente da fonte, então tem que ser o total. Pode vir um pouco da fonte 1, um pouco da planta 1, da planta 2 e da planta 3, desde que atenda exatamente a quantidade demandada. É o que está representado aqui, aqui e aqui. Né? Isso aqui é a demanda. Essas outras 3 de cima aqui é a capacidade de fornecimento. Tá? Então, isso aqui representam as restrições. Por fim, aqui declarada as condições de não negatividade, né? Que eu estou dizendo aqui, ó, todas as variáveis de restrição, né, x, índice e j, são maiores ou iguais que 0. Onde I, nesse problema, varia de 1 até 3, e J varia de 1 até 3 também, porque a gente tem 3 plantas fabris, né? 3 fábricas, e a gente tem 3 clientes para atender. Tá aqui o modelo completo, mais bonitinho, mais arrumado, né? Só eu tirei lá aquela tabela, aquela outra informação lá, que eu nem falei dela aqui, ó, mas tá aqui, ó. Tá aqui, ó.
das ofertas e das demandas. Então, está aqui o modelo limpo, mas melhor apresentado, né? Então, está aí. Então, esse é o modelo. Então, se a gente fosse mostrar para algum cliente, né, qual é a metodologia usada, né? Porque a gente precisa descrever qual é o método usado, para ele poder ter confiança no resultado. E a gente mostraria essa modelagem. E vamos para o Excel. Né? Então, tá lá, empresa produtora de eixos dentados, do modelo 1, que é o que a gente só está avaliando, e vamos completar uma planilha desse jeito. Então, eu vou ter que descompartilhar aqui, porque eu vou ter que compartilhar de outra forma. Vou ter que compartilhar assim como área de trabalho, para eu poder abrir uma planilha. Né? Deixa eu ver aqui se eu estou com uma planilha aberta, eu tô aqui, ó. Então, vamos aqui colocar um novo. Então, vamos lá. Então, olha só. Como é que a gente tem? A gente tem que construir aqui, esquematicamente, trazer todos os dados, tá? Então, olha só. Independente da célula, né? Vamos lá na planilha, vamos dizer assim. A gente tem aqui, né? A planta, acho que eu vou aumentar isso, né? Eu vou aumentar, para ficar bem grande. Então, olha só. Planta 1, né? Planta 1, planta 2, são as fábricas, né? Planta 3, o que diz lá aqui, ó? Tá aqui, ó. Aí a gente tem que colocar os custos aqui, né? De transporte de uma determinada fonte para um destino. Então, a gente coloca bem aqui, ó. Destino 1, destino 2, destino 3. Então, tá bom. Então, ali ele chama de custo de transporte. Vamos aqui. Então, aqui a gente faz isso. Mescla aqui, aí a gente chama aqui, ó, de custo. Bonitinho. Pronto. E a gente traz os custos. 6.911, 6.911, 11.12.8, 12.8, 15, 16, 17. 15, 16, 17, é isso? Exatamente. Então, já tem aqui todos os custos apresentados. Então, agora a gente vai falar da quantidade transportada, tá? Então, eu mudei de slide sem querer, desculpa. Vamos construir aqui. Na realidade, é que eu já estou mostrando aqui, ó, que aqui vai ter que ser soma, tá? Aqui vai ter que ser soma. Mas é assim. Opa, desculpa. É aqui. Então, vamos colocar aqui, ó. Então, vamos colocar nossos destinos, vamos chamar isso de fonte. Fonte 1. Não, fonte não. É fonte. Na realidade, não o destino vai ficar bem ali em cima. Então, peraí. É assim, ó. Destino 1, destino 2, destino 3. Tipo como estava lá na tabela. Agora sim, fonte 1, fonte 2, fonte 3. Tá bom? Eu estou colocando 1 aqui, mas eu poderia começar com 0, que eu vou mostrar para vocês que vai dar certo do mesmo jeito. Quantidade entregue. Então, vamos colocar assim, ó, que é exatamente a demanda, né? Quantidade entregue e a demanda. Vamos colocar isso, chamar isso de demanda? Vou aumentar aqui, vai. Não, na realidade não. Tem que ser o que vai ser entregue, porque não necessariamente é igual à demanda. Posso entregar menos, só não posso entregar mais, né? Então, realmente. Quanti, vou colocar assim, entregue, tá? Para não ficar assim, então, isso aqui, quantidade entregue. E aqui embaixo eu vou colocar demanda. Beleza. E aí, olha só. Eu vou colocar 1 só porque tem 1 aqui, tá? Só porque tem 1. Mas poderia começar com 0. Que é tipo assim, qual é o mínimo que eu posso entregar? Lembra, isso aqui representa as variáveis de decisão. As variáveis de decisão podem ser nulas, 0 ou mais, né? Então, é o menor valor. Então, seria o valor trivial, 0. Não entrego nada,
né? Então, o que está representando é isso aqui. Quantidade transportada até, está faltando, né? Eu inseri aqui, então vamos baixar isso, só para ficar igual, porque isso aqui vai representar a quantidade transportada, né? É isso mesmo. E aí, opa, já estou mexendo aqui, eu estou achando que eu estou no Excel. Aqui tem que ter fórmula. Para a gente usar o solver, algumas células elas precisam ser inseridas com fórmula. Então, aqui, ó, na quantidade entregue, a gente vai ter que somar essas quantidades aqui entregues para o destino 1. Então, veja assim. Então, aqui, ó, a gente pode fazer daquele jeito que está ali mostrado, ó, C14 mais C3 mais C2. Pegar essa, mais essa, mais essa. Ali criando uma fórmula. Ou eu posso usar uma função. Eu vou usar uma função para ficar diferente dali, porque aí vocês vão ver duas possibilidades. Subir aqui, abrir parênteses, fechei e aperto Enter. Apertei o Enter. 3. E aí isso vai se arrastar, ó. Vai se arrastar para outra, né? Então aqui também vai ser, a gente pode só copiar, né? Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. E aqui a gente vem na célula aqui e arrasta, ó. Segura e arrasta. Pronto. Ó, ó como fica, ó. Ó. Tá. Então, aí a gente tem que construir essa outra parte aqui, né, que é a quantidade fornecida. Então, olha só, também vai ser com fórmula. E aqui tem que colocar a capacidade. Então, aqui, quanti fornecida. Vou aumentar aqui essa célula, né? E aqui a capacidade, que o problema informa, né? Capacidade. Lembra lá que era 10, 15, não sei o que mais lá? Então, tá aqui, ó, 10, 15 e 20. 10, 15 e 20. Eu esqueci de colocar a demanda aqui embaixo, né? Que tá aqui, ó, 18, 13 e 14. 18. Vocês estão vendo aí, né? Meus slides, minha planilha. Se não estiverem vendo, me avisem. 14. Pronto. Então, beleza. Aí tá, aqui a gente tem que criar a fórmula, né? Olha só, ou a gente soma, cria uma formulinha somando todas as células, ou a gente usa a função soma. Vai dar a mesma coisa. Igual a soma, ó, usando a função soma. Então, abrir parênteses, vou lá, marco, seguro aqui o botão Shift e a seta para o lado. Pronto, e fecho parênteses, e aperto Enter. Pronto. E agora eu arrasto, seguro aqui e arrasto para as outras. Pronto. Falta mais alguma coisa, não falta? Ó, falta bem aqui, ó, o que ele está chamando de custo total, que vai representar a função objetivo. Estou mostrando aqui, ó, que para as outras linhas faço a mesma coisa, que eu já arrastei ali para vocês verem. Ó, a função objetivo está aqui, é o que a gente vai chamar de custo total. A gente pode construir, usar a função somar produto, que é mais fácil, porque senão a gente ia ter que multiplicar 6 por essa quantidade, 9 por essa outra, 11 por essa outra. 11 por essa quantidade, 12 por essa outra, 11 por essa outra. É isso que está fazendo a função somar produto. Se a gente fosse fazer com fórmula, ia fazer esse multiplica aqui, multiplica ali, não sei o que, todos eles individualmente, todas as células. Né? Percebam que a gente tem, ó, a gente tem 9 células aqui, representando o custo, e a gente tem 9 células aqui representando as quantidades transportadas de uma fonte para um destino. Então, tem que ser, a dimensão tem que ser a mesma, né? 9 por 9, é 3 por 3, na realidade, desculpa. 3 por 3 de cada um. 3 linhas, 3 colunas, 3 linhas, 3 colunas. Se não for igual, isso não funciona. Então, mas aí a gente pode usar somar produtos, que vai muito mais rápido, que vai ser a mesma coisa. Então, onde que está mesmo? Ele colocou ali, né? Mas posso colocar aqui do lado, né? Tudo bem, só para ficar igualzinho. Custo total, né? Que é a função objetivo, que a gente quer minimizar esse custo, né? Então, a gente coloca lá, igual, somar produto. Abre parênteses, marca lá a área dos custos, ponto e vírgula, e marca aqui a área das quantidades, né? E fecha parênteses e aperta Enter. Pronto, deu 105. Quer ver? Cadê? Opa, tá aqui, ó, era 105, né? Era 105. Aqui, né?
Então, tá ali, a gente já está com a planilha de dados prontinha para executar o solver, tá? Então, o que eu mostro aqui no slide posterior, seguinte, é que eu peço, façam sempre uma cópia. Façam sempre uma... O que é fazer uma cópia? É clicar aqui, ó, na aba, com o botão direito, e clicar aqui, ó, no mover ou copiar. Aí vai aparecer essa caixinha aqui, clica aqui, não, marca aqui essa, criar uma cópia, clica OK. Pronto, já criou uma cópia. Né? Ah, mas por quê? Porque se a gente não fizer isso, a gente, quando for usar o solver, ele vai substituir esses valores que a gente digitou inicialmente. E aí a gente perde o modelo original. Né? Ou seja, a gente só vai ter o resultado. E para ter um histórico de onde partiu a resolução, de onde se partiu para chegar na resolução, é interessante a gente manter as informações iniciais. Por isso, eu sugiro que sempre façam uma cópia, porque aí na cópia que a gente vai fazer vai resolver o modelo, certo? E aí, vai lá no solver, onde fica o solver? Aqui, ó, na aba dados. Aba dados. Tá ali ele, ó, bem aqui, ó, na análise solver. Clica nele. Então, ele já abre aqui a caixinha, a gente tem que inserir os parâmetros, porque senão ele não resolve. Primeiro aqui, ó, já é minimizar, não é maximizar. Minimizar quem? Definir o objetivo é colocar a função objetivo aqui. A gente pode apagar o que está aqui e só marcar. Já estava, na realidade, olha, né? Marca aqui a caixinha, volta aqui, já marcamos minimizar. Agora a gente vai identificar quem são as células variáveis, né? As células variáveis serão essas aqui, ó. As células variáveis, que é a quantidade que vai ser transportada daqui para ali, daqui para ali, daqui para ali. E é isso que vai variar. O algoritmo do modelo vai justamente me dizer essas quantidades aqui. E é justamente isso que a gente está buscando. E agora as restrições. Aí a gente vai adicionar restrição. Lembra lá que a gente tem que a capacidade fornecida tem que ser a quantidade fornecida tem que ser igual à capacidade, que é justamente o que estava lá no modelo. Olha, vou mostrar lá o modelo. Só voltando aqui um pouquinho. Então, olha só, o que matematicamente me está sendo dito aqui? Que a quantidade, olha, fornecida tem que ser igual à capacidade. Tá? Que nem a quantidade entregue lá, que ele chamou. A quantidade entregue, ó, que está aqui nessas três. A quantidade que vai ser entregue, no caso aqui, para o destino 1, né, aqui para o destino 1, quantidade... Por que eu sei que é o destino 1? Porque o J é 1, ó. J é 1. J é 1. Então, aqui é o destino 1. A quantidade que vai ser entregue para o destino 1 tem que ser 18. Tá? Independente da fonte. Pode vir de qualquer fonte. O total tem que ser 18. E onde que está sendo dito isso? Aqui está aqui, ó. Destino 1 tem que ser 18. Então, é importante a gente entender isso. Ó, destino 2. Por que eu sei que aqui é o destino 2? Porque o J é 2, J é 2, J é 2. Então, aqui, ó, a quantidade entregue para o destino 2 tem que ser 13. É uma imposição do modelo. Onde que está isso na planilha? Está aqui, ó, destino 2, 13. O que mais? Quantidade para o destino 3, entregue, ó. Por que é 3? Porque o J aqui é 3, ó. 3 e 3. Então, esse aqui é o destino 3. A quantidade que vai ser entregue para o destino 3 tem que ser 14. Está aqui, ó. Destino 3, 14, está aqui. E aqui também vai ter isso, que aqui no modelo eu não falei, né? Mas aqui, ó, a fonte 1, né? Ela vai entregar, aqui a fonte 1, a quantidade entregue pela fonte 1, que está representada aqui por esse termo antes da igualdade, tem que ser de 10 eixos dentados por semana. Onde está isso? Está aqui, ó. Fonte 1, ó. A quantidade fornecida, né? Tem que ser 10. Né? Tá 3 aqui porque eu digitei 3, 1, quer dizer, 1 em cada célula aqui, ele está somando. Né? Então, eu estou partindo daí.
né? Mas isso não é o resultado. E aí, mesma coisa aqui, ó, a fonte 2. A fonte 2, ela tem que entregar 15 eixos dentados por semana. Então, aqui, a fonte 2 tem que entregar 15. E a fonte 3? Tá tudo aí dito, né? A gente só precisa entender. Por que eu sei que é a fonte 1, fonte 2, fonte 3? Porque o I aqui é 1, ó. 1 e 1, fonte 1. Fonte 2, o I é 2. 2 e 2. Fonte 3, o I é 3. 3, 3. Professor, Certo? Diga. O objetivo final desse problema que a gente está fazendo é saber quanto que cada fonte vai ter que produzir para entregar a demanda? Tipo assim, a minha dúvida é o que o resultado que a gente tem que chegar, ele vai mostrar o que é melhor? Não entendi, é só essa dúvida que tá. Professor, é para calcular o custo mínimo. Exatamente. Nós queremos descobrir qual é o menor custo possível de se obter cumprindo essas exigências, que é a de entrega e a de demanda, tá? Então, assim, vai ter que ser tudo entregue e vai ter que ter tudo recebido. Mas aí qual é o trajeto, né? Quanto que eu tenho que mandar para cada um, assim, de onde para onde tem que sair, em qual quantidade tem que sair, para que eu consiga ter um custo mínimo possível. É isso que eu quero saber, tá? Então, o que eu quero saber é sempre, assim, você consegue olhar para a função objetivo, que aí ela te responde, é uma pergunta desse tipo. O que que eu quero saber, afinal, disso tudo aí? Então, tá aqui, ó. Minimizar o custo total, tá? Então, é isso que eu quero. Minimizar o custo total atendendo às exigências do problema. Ou seja, tudo que eu fabrico, eu vendo. E aí, tudo que o meu cliente demanda é atendido, tá? Então, é muito restrito, né? Obviamente, mas é que esse é um modelo básico, esse é o clássico. O clássico, ele é rígido nas exigências, né? Mas é só para a gente ter um ponto de partida da modelagem, tá bom? Eu acho, não sei se eu respondi. Respondeu. É que eu acho que a gente está tão acostumada a fazer de maximização Máximo. que é um pouco difícil, assim, assimilar o mínimo, sabe? Claro, claro, não, Mas eu entendi totalmente, por isso que eu reforcei, né? Que assim, eu disse, olha, isso é de mínimo, isso é de mínimo, isso é de mínimo, porque eu sei que a gente só tem feito aqui só de máximo, né? Mas é isso, tá bom? Então, vamos voltar lá. Deixa eu ver. Então, já falei de tudo aqui, né? Por que é fonte 3? Porque o I aqui é 3. E aí, a gente consegue voltar no modelo, né? Então, a gente tem que colocar essas restrições que eu comentei lá agora, aqui, ó, na caixinha de restrições. Então, a gente vai adicionar, bom? Então, a gente vai dizer o seguinte, que a quantidade fornecida, que está aqui nessa coluna, ó, marquei já as 3. Aí muda aqui, ó. Tem que ser igual. Não é mais menor igual. Tem que ser igual a quê? A isso daqui, ó, a capacidade. Então, na realidade, por que eu fiz assim? Né? Quando eu faço isso assim, eu estou fazendo a mesma coisa que isso, olha. A quantidade fornecida pela fonte 1 é igual à capacidade da fonte 1. Aí você poderia clicar aí aqui, OK. Mais uma. A quantidade fornecida pela fonte 2 tem que ser igual à capacidade da fonte 2. Clico OK. Então, eu ia fazendo de uma por uma, né? Fazendo de uma por uma. Mas eu posso agilizar isso, né? Eu posso agilizar isso fazendo daquela primeira forma como eu mostrei. Então, vamos excluir isso só para a gente... Né? Aquilo ali é só para agilizar.
Então, eu marquei aqui, ó, todas as quantidades fornecidas têm que ser iguais à capacidade. Tá? Então, assim, isso só pode ser feito quando a gente tiver, assim, a mesma quantidade de linhas, tá? Se a gente não tiver, a gente não pode, teria que fazer de 1 por 1. E aí, clico no OK. Aí já aparece ali. Só que tem também a demanda, né? A gente tem outra restrição, não só da capacidade de entrega ou de produção, mas a gente também tem uma restrição de demanda, que é exatamente essas aqui, ó, né? A gente vai lá, adiciona, poderia adicionar de 1 por 1, por exemplo, aqui, ó. A demanda, a quantidade entregue para o destino 1 tem que ser igual à demanda que ele possui. Poderia colocar de 1 por 1 aqui também. A quantidade entregue para o destino 2 tem que ser igual à demanda que ele tem. E a quantidade entregue para o destino 3 tem que ser igual à demanda dele. Tá ali, restrição. Ok. Né? E aí eu ia clicar aqui no resolver. Mas só para não ficar assim, esse monte de restrição, eu posso fazer tudo de uma paulada só. Como? Assim, ó, marco aqui, ó. A quantidade dos destinos. Ah, desculpa. Não, eu tenho que adicionar aqui, né? Eita, o que eu aprontei aqui? Estou destruindo o modelo, né? Então, peraí, aqui... Ah, esse aqui que mudou, olha. Não, esse aqui tem que ser aqui, ó. Minimizar, ali é o quê? É aquilo mesmo? Deixa eu ver. É. Aqui tá certo, então eu tenho que adicionar. Estou aqui destruindo o modelo. Então, eu tenho aqui, ó, essa quantidade tem que ser igual a essa demanda. Aí a gente faz tudo de uma vez só. Aqui, quando a gente marca essa caixa, a gente está dizendo que as variáveis são não negativas e a gente está no LP Simplex, né? A gente está no LP Simplex, Linear Programming Simplex, tá? Então, de certa forma, a gente está usando o mesmo algoritmo que a gente usou lá no método Simplex para resolver um problema de transporte clássico. Então, o problema de transporte clássico é um tipo de modelo Simplex, tá? Programação linear. E aí, clica no resolver. A gente está na planilha 2, é isso mesmo, para a gente não perder. E aí aparece essa caixinha, resultados do solver. Lembra lá que a gente tinha que fazer análise de sensibilidade, a gente poderia escolher aqui uns relatórios e tal, para ele mostrar, né? E aí clica no OK. Ele vai produzir umas outras planilhas aqui com os resultados, ó. Aqui o que é de respostas e tal. A gente não analisou essas coisas ainda. A sensibilidade, é que ele vai variando os valores também para ver o quanto que o custo vai variar. Mas aqui, a solução que está aqui, ó, tá aqui na mesma planilha, tá aqui, ó, chegou. Então, o custo vai ser 467, mas tá, beleza. A gente saiu daqui, ó. Se a gente enviasse um eixo dentado de cada fonte para cada destino, a gente ia ter um custo de 105 unidades monetárias. Mas quando a gente solucionou, aplicou o modelo, a gente aumentou o custo para 467. Mas é o mínimo para atender aquelas condições de fornecimento e demanda, tá? Então, mas aí, o que eu tenho de resultado? Onde que está o meu resultado? Está aqui, olha. É isso aqui que é importante, que aqui são as variáveis de decisão. Olha só, era assim, ó. Está amarelo aqui, está amarelo lá. Ó, 1. Como mudou o cenário? Para cá, ó. Mudou para isso aqui. Né? Mudou para isso aqui. Olha, o que ele está me dizendo aqui? Ó? A fonte 1 vai fornecer para o destino 1 10 eixos dentados por semana. A fonte 2 vai fornecer 8 eixos dentados por semana para o destino 1. A fonte 3 não vai fornecer para o destino 1. Não vale a pena, por causa do custo aqui, ó. É o maior custo, então ela não vai fornecer. Tá? Então aqui, ó, 0013
Ó, custos, ó, os maiores custos, então a planta 3 fornece tudo para o destino 2, atendendo a demanda. 18, 18, aqui tem que ficar tudo igual, ó, tudo igual. Aqui também, ó, tudo tem que ficar igual a isso aqui. Que nem aqui, ó. Então, olha só, a fonte 1, os 10 itens que ela produz, que ela entrega por semana, né? Que ela tem que entregar por semana, vai tudo para o destino 1. Não vai nada para o destino 2 e nada para o destino 3. Se a gente olhar os custos assim, ó, faz sentido, porque o menor custo está aqui. Né? E aqui. E assim foi, ó. Se a gente olhar assim, o destino 3, como ele tem demanda 14, então 7 ele recebe da fonte 2 e 7 ele recebe da fonte 3. Fonte 2 e fonte 3. Tem custos semelhantes, apesar de serem os maiores, mas deve ser por conta da capacidade aqui. Tá? São todos valores muito próximos, né? Então, talvez essas diferenças aqui na modelagem foi insignificante. E aí, atendeu, né, a demanda dele. Aí, se a gente olhar para as fontes, olha, a fonte 2, ela entrega 8 para o destino 1 e entrega 7 para o destino 3, totalizando 15 eixos por semana. A fonte 3, nada para o destino 1, 13 para o destino 2 e 7 para o destino 3. Tudo relacionado aqui com os custos, né? Ó, mais para o 2 porque é menor, tem um custo menor de transporte. Né? Então, é assim, é isso, tá? É isso. Percebe? Só inserir o dado no Excel e apertar lá no Solver é fácil. Agora, o mais complicado é interpretar, né? E é isso que eu estou pedindo para vocês. Estou chamando aqui vocês, né, para isso. É interpretar, porque a capacidade analítica que vocês vão adquirir com tudo isso é o que vai diferenciar vocês, né? Porque aí pode vir, senão poderia vir qualquer pessoa aqui na planilha, insere isso vai ter um modelinho de planilha, insere lá, vai lá no Solver e clica lá, já sabe resolver. Tá, mas e aí? O que isso quer dizer? Isso está me dizendo, né? Esse é o diferencial que vocês terão. Tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui. Então tá lá o custo, ó. Foi o menor custo possível de se obter para atender tanto a entrega quanto a demanda, né? Tá rígido, é um cenário extremamente rígido, mas é o ponto de partida desse tipo de modelagem, certo? Então, vamos aqui. Ó, aí já mostrei, né? Já mostrei. Oi. Agora que você terminou de resolver, foi mais ou menos aquilo que eu perguntei, assim, acho que eu não soube formular direito, mas ele mostrou exatamente, tipo assim, quanto que teria que cada planta teria que fazer para poder entregar o que ele pediu. Ele meio que já deu a resposta, né, assim, qual que é a melhor solução, né? É isso que ele... Entendi, tá. Porque o final, na realidade, é isso, né? Mas isso aqui vem daqui, né? Isso vem daqui, da quantidade que se deve transportar. Então, o modelo de programação matemática, ele sempre está em busca dos valores das variáveis de decisão. Então, é isso aqui. Tá bom. Então, acho que eu que não entendi o que você perguntou. Mas é isso. Porque isso vai impactar direto, olha. Se você clicar aqui, ó, tá vendo que essa fórmula aqui, ó, essa função, ela usa esses valores que estão aqui, ó, tá aqui tá margeado por uma linha vermelha, né? Que é o que está aqui, ó, o B10 é o D12. Então ele usa para fazer esse cálculo, ele usa esses valores que aparecem aqui. E aí aqui também, ó, que está em azul. Né? Então é isso mesmo. Então você estava certa com a sua intuição. Vamos voltar lá nos slides? Então tá aqui, ó. Já mostrei isso, ó, o 105, a formulinha aqui, faço uma cópia, e aqui está mostrando direitinho, tá? Vocês vão ter nos slides, não, na gravação também, que eu vou disponibilizar, mas também tem os slides mostrando, ó, como que vocês vão fazer, vai abrir essa caixa,
você vai clicar no botão OK e vai chegar no resultado. Então, tá aqui, ó. E aí, um texto de análise, né? Pensa num relatório. Eu vou entregar um relatório para o meu chefe. Não é um print de tela de Excel só? Não. Isso não é relatório. E cadê a análise disso aí? Né? Que é o mais importante. Eu quero que você me diga o que esses números estão dizendo. O que esses números dizem? Tá aqui, ó. Aqui, tudo aqui. Tudo aqui. Né? E aí vai ter um custo. No final das contas, é isso que se deseja saber. Quanto que eu vou gastar? Né? Você vai gastar isso aqui se o cenário for esse. Né? Se o cenário for esse aqui. Certo? Tanto aí a referência, esse é o livro do Andrade, é um livro legalzinho, assim. E o Munhoz Aoki é o nosso livro didático da disciplina. Na próxima aula, que vai ser daqui a 2 semanas, né? Porque semana que vem é a semana de palestras e cursos, participem, vai ser interessante. O professor Guilherme já compartilhou a programação, vocês receberam? Espero que sim. Mas daqui a 2 semanas nos veremos novamente. Vamos finalizar a unidade 3 com a sessão 3.3, falando de um problema particular de transporte também, que a gente conhece como problema de designação. Obviamente, com aplicação no suplemento Solver, né, que a nossa unidade 3 toda é assim. Não deixem de fazer a atividade pós-aula, da aula de hoje. Não deixem de ler a leitura, de fazer a leitura da sessão 3.3 do livro didático para o nosso próximo encontro. Venham com a leitura feita, porque aí vocês vão perceber que vocês terão mais dúvidas. Vocês vão conseguir formular mais questões. E também a web aula que complementa isso que está aí. Então, foi isso que a gente fez hoje. Vimos problema de transporte e aplicação no Solver. Então, esse aqui é o nosso recapitulando. Exercício. Vocês não podem ir embora sem uma atividade. Tá bom? Esse exercício vale 400 pontos. Diz o seguinte: seja o sistema de 2 fontes e de 3 destinos. Então, já estou dizendo aqui, né? A1, A2, que é a anotação para nossa modelagem, B1, B2, B3. Então, tá ali. A capacidade do A1 é 15. Estou generalizando, nem contextualizei, né? Não contextualizei o problema. É bem aplicado mesmo. E o A2 fornece 25 por um determinado período lá. O destino B1 demanda 20 unidades, 20 unidades, o B2 demanda 10, o B3 demanda 10. E aí tem o custo. O 1, se índice 1, quer dizer, da fonte 1 para o destino 1, é 10 unidades monetárias. Da fonte 1 para o destino 2 é 3, fonte 1 para o destino 3 é 5, 2 para 1 é 12, 2 para 2 é 7, 2 para 3 é 9. O que eu quero? Elabore modelo matemático. Então, vocês vão construir um modelo também. O que é um modelo? Aquelas fórmulas matemáticas que eu mostrei, função, objetivo e restrições. Por isso que eu enfatizei ali, olha, a gente não vai resolver a partir dali, mas tem que saber construir um modelo. Então, aqui já é uma primeiro momento, né? Já a oportunidade de vocês construírem um modelo. Tá tudo dado aqui. Mais fácil que isso, impossível. Só eu resolvendo para vocês. Elabore o modelo matemático associado e obtenha a solução no solver. Então, é fazer isso que eu fiz aqui na nossa aula, ao vivo. E aí, regras para resolução. Entregue um arquivo Word, que nem a Júlia fez. Só a Júlia me entregou até agora. Não, desculpa, o Khalid também. Desculpa, o Khalid. A Júlia e o Khalid. Então, mais uma vez eu pergunto, vocês estão tendo dificuldades em fazer essas atividades? O que está acontecendo? Porque só 2 alunos me entregaram.
Eu preciso saber se está acontecendo algum problema. Vocês precisam me dizer, porque só assim eu vou conseguir ajudar, tá bom? Então, não fiquem sem fazer. Façam, tá? É importante. Até porque vocês ganham pontos também. Então, entregue um arquivo Word com os seus dados. Nome completo, eu estou dizendo que dados que é para colocar lá. RA ou CPF, data de realização da atividade e o nome da disciplina. Sabe por que eu faço isso? Porque muitos de vocês fazem as disciplinas que vocês não sabem nem o nome. Vocês, assim, no geral, digo. Às vezes, eu lembro que quando eu fazia aula presencial, eu sempre ouvia os alunos dizer, qual é o nome da disciplina, professor? Qual é o nome da disciplina? Pois agora você vai decorar o nome da disciplina. Então, todo trabalho que eu passo, eu peço o nome da disciplina. Escreva o modelo matemático que vocês elaboraram ali, com aqueles dados do slide anterior. Faça um print de telas das planilhas Excel, já mostrei, né, como que faz. Então, se não lembram, se não viram, eu vou mostrar de novo. Botão do Windows aqui, para ir lá no iniciar. Acessórios do Windows, abre esse programinha chamado Ferramentas de Captura. Vai lá numa planilha Excel, por exemplo, cadê esse aqui, né? Então, tá lá, ó, o resultado, por exemplo, aqui, né? A gente pode diminuir para pegar tudo. Chama lá o Ferramentas de Captura, clica aqui no Novo, ele já vai habilitar, seleciona a área que você quer printar, já vem o print, né? Cadê um arquivo Word aqui? Deixa eu ver, vou ter que abrir um arquivo Word. Aqui, ó, Word. Ctrl V. Já veio. Simples, né? Então, eu sempre mostro porque é a maneira mais fácil de printar a tela, tá? Então, tá ali, ó. Faça um print das planilhas. Então, é isso que eu acabei de fazer, para mostrar para vocês, tá? Que possuem os resultados. Minha ideia é assim, mostra o modelo inicial. Então, tá lá, cadê a pasta? Tá aqui, né? Então, tá aqui, ó, o modelo inicial. Né? Desmarca aqui. Cadê o captura de tela? Tá aqui. Aí você vem aqui, clica no novo. Marca aqui, ó. Vai lá no Word. Cadê o Word? Aqui. Então, vamos supor. Faz assim. Então, você coloca aqui. Depois você coloca lá, né? Nome. RA ou CPF. Data. Curso. Tá lá, cabeçalho, né? Aí você coloca aqui. Modelo inicial. Ctrl V. Então tá aqui, ó. Inicial é esse. O outro lá vai ser o modelo. Aqui tá grande, né? Modelo ótimo, que é o resultado ótimo, né? Que tá aqui. É um resultado ótimo. E aí, obviamente, que antes disso tudo, o que vocês vão fazer? Modelo matemático. Modelo de transporte sempre é de minimização, não é? E aí você vai lá inserir a sua fórmula, que é um custo total, que aí você vai inserindo aqui a fórmula matemática a partir daqueles valores que o problema fornece para vocês. Que valores, professor? Aqui, ó, tem os custos, né? E tem as variáveis. Quantas variáveis a gente vai ter? Se a gente tem 2 fontes e 3 destinos, então a gente vai ter 6 variáveis, né? Tá aqui, ó. Os custos já dizem quantas variáveis a gente vai ter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exatamente, 6 variáveis. Né? Então vai ter aqui, ó. Vai ter C11, X11, mais C12, X12. Aqui, ó. C13, C13, X13 e por aí vai. Né? Por aí vai. E aí você vai ter um custo aqui. A função objetivo eu já estou meio que construindo para vocês. O que você quer minimizar. Né? Você quer minimizar. E aí,
Onde que eu estava? Aqui, né? Bem aqui, ó. Estava instruindo, né? Fazer isso aí é como se vocês estivessem produzindo um relatório, né? Vocês estão produzindo um relatório de resultados, tá bom? Volta lá nos modelos onde tem as restrições, para vocês entenderem como que constrói as restrições. Se não conseguirem, me procurem, porque vocês têm prazo, ó. Semana que vem, vocês não terão aula, mas vocês têm atividade para entregar. No dia 21, 21 é feriado, né? Se eu não me engano. Mas, enfim, né? Vocês podem entregar antes. Não precisa entregar no dia do feriado. O que mais? Anexe no Word, né, esses prints, e aí eu quero que vocês façam um texto de análise, né? O que é um texto de análise? É o desfecho do resultado, é a análise do resultado. Ah, e onde que tem isso? Voltar. Aqui, ó, não tem esse texto aqui? Isso aqui, ó, é um texto assim, que eu quero que vocês coloquem como a interpretação. Ó, diz assim: a fábrica 1, tá aqui, ó, que é a planta 1, né, a fonte 1, deve enviar toda a sua capacidade, tá aqui, ó, 10 unidades, toda a capacidade dela, ao destino 1. A fábrica 2, deixa eu até apagar esse treco aqui. A fábrica 2, que é a fonte 2, dividirá a sua produção em 8 unidades para o destino 1. Tá aqui, ó, 8 unidades para o destino 1. E 7 unidades para o destino 3. 7 unidades para o destino 3. Beleza. E a fábrica 3, tá aqui, enviará 13 unidades para o destino 2. Tá aqui. E 7 unidades para o destino 3. Com isso, né, o custo mínimo de transporte é de 467. Eu até coloquei aqui em reais, né? Nem era para ser em reais, é unidades monetárias, está aqui. Então, é um texto como esse que está aqui, que é o que eu estou me referindo a esse breve texto com a descrição, barra interpretação, barra análise dos resultados, tá? É isso. Pode até fazer um copia e cola, faz as adaptações para o problema aqui, para o exercício. Podem me enviar por e-mail, que está aqui, ou então via mensagem do AVA. Tá bom? E aí só vou pedir para que vocês sejam rigorosos e rígidos. Não escrevam outro assunto. O assunto da mensagem, tanto pelo AVA quanto pelo e-mail, deve ser exercício 2-solver. Porque senão eu vou perder o exercício de vocês. Porque eu recebo 500 milhões de e-mails por dia. Tá? E se vocês não enviarem assim, eu não vou enxergar. Tá? Então, é para o bem de vocês. E é isso aí. Tá bom? Muito obrigado. Gente, até passamos aqui, mas é bom que a gente encerra aqui o... Deixa eu voltar aqui, retirar. E vou encerrar a gravação.